O que está acontecendo no Rio de Janeiro? A última operação foi a maior da história. Ao todo, foram mais de 120 baixas. Sim, a operação foi gigantesca. Eu gostaria de comentar um pouco sobre ela nesse vídeo e também debatermos se vivemos ou não vivemos em um narco-estado. Mas antes, vamos entender como que funciona o domínio territorial no Rio de Janeiro, qual é a história do Comando Vermelho e, por fim, debater de fato se vivemos ou não em um narco-estado. Porque nessa hora, todo mundo coloca seu jaleco e vira especialista. Antes de iniciar os vídeos, vamos dar uma olhadinha o que a internet está falando sobre essa operação no Rio de Janeiro. Você não vê troca de tiro na Faria Lima, você não vê operações dessa no Joá, na Barra, entende? Então, pra mim, isso é enxugar gelo. Isso é uma guerra ao pobre e ao preto de favela. Se isso não é uma afronta à soberania, eu não sei. Provavelmente a senhora não quer nada disso. Vamos ficar nas teorias, vamos ficar divagando, vamos ficar aqui no ar-condicionado enquanto os policiais estão morrendo, minha senhora. Tá difícil discutir com ela. Ela falou só do currículo dela. Parabéns! Parabéns! Olha, parabéns! A senhora é. Próxima operação, policiais do Brasil. Não se esqueça de chamar a doutora Jaqueline com o seu manual de procedimentos e táticas e números. Pelo amor de Deus. Então, pelo amor de Deus, minha senhora. Pelo amor de Deus, minha senhora. Vamos lá, professora. Eu preciso me despedir de você, já nem mesmo. Eu coloquei. Ela tem outro debate. Não é debate não, querido. Diferente de você, né? A gente tem que mostrar de onde a gente tira o coelho da Ah, para, meu. Você não tem a mínima noção que quer subir o morro. Aí o argumento é assim, eu comandei a operação. Que operação que a senhora comandou, minha senhora? Pelo amor de Deus, minha senhora. Pra você. Obrigado, professor. Uma carreira maravilhosa, que você siga apaixonado pelo seu trabalho. Obrigado, doutora. Vai com Deus. Exatamente, eu preciso muito de você. Ah, meu Deus do céu. Professor, eu queria te agradecer, viu? Muito obrigado. Obrigado, professora. Muito obrigado, professora, pela disponibilidade. Você infelizmente não vai conseguir. Tá difícil hoje. Tá bom, querido? Obrigado, a mulher professora. tá descontrolada. Bom, gente. Até logo, obrigado. Tá aí, gente, a mulher tá brava, hein, velho? Eu vou falar um negócio pra vocês. Carla Albuquerque, é sempre difícil, ó, a gente tentar fazer uma discussão aqui. Existe um negócio muito importante que é timing de comunicação. Sim, a gente o precisa timing deixar. é importante. O que acontece, gente? A gente precisa... Nós podemos ter ideias contrárias, mas a gente precisa deixar cada um falar. Senão fica difícil. Aí não é um diálogo, é um monólogo. Eu até concordo com muitas coisas que a professora falou. Mas a maneira como ela falou, cara, é um negócio inacreditável. Em 8 de outubro de 2025, aconteceu a maior chacina da história do Rio de Janeiro. Meu sobrinho não tinha um tiro no corpo, apenas arrancaram a cabeça dele e deixaram pendurado na mata. Não estavam deixando ninguém dos familiares subir para procurar os corpos, para poder fazer alguma ajuda. Muita gente viva dentro da mata, policial dando tiro em cima de morador. Eu tenho vídeos e vídeos aqui, mostro tudo, provo tudo, que a polícia entrou no Complexo do Alemão para fazer uma chacina. Não foi uma operação, foi uma chacina. Mas tem uma outra grande parcela também que critica essas mortes de civis. Até porque o argumento é, olha... De civis você refere-se a bandidos? Perdão, me perdoa, Débora. Civis você está falando bandidos? Perdão. Não, Rodrigo, Perdão. eu não sei, porque eu acho que os corpos ainda estão sendo identificados. Mas a minha aqueles fardados, na sua percepção, são bandidos ou civis? Débora, me perdoa, sem ironia. Na sua percepção verdadeira de cidadã. Pode dizer. Por favor, me diga. Por favor, Rodrigo, bandidos ou civis, Débora? Olha, primeiro, a entrevista não é comigo. Acho que a minha opinião pessoal... Tudo bem, sem problema, tá okay. Rodrigo, deixa eu só concluir aqui a minha pergunta. Meu nome é Mauro Davi dos Santos Nepomuceno, mais conhecido como Moruan. Eu sou filho do Márcio dos Santos Nepomuceno, mais conhecido como Marcinho VP. Eu sou reflexo da sociedade, meu pai é reflexo da sociedade, e o bandido que está apontando para o histórico do Rio também é reflexo da sociedade. Meu nome é Luan Trevisan, sejam bem-vindos ao Ponto Cego Financeiro, onde a economia deixa de ser um mistério. Nessa hora, todo mundo vira especialista em segurança pública. Até o Igão com QI negativo, bom, ele quis ser culto e dar os pitacos. O meu é meu, não é não, Igão? Um beijo. Bom, mas será que de fato são especialistas? Será que de fato são cultos? Porque uma pesquisa da Quest mostra que 60% da população brasileira apoiou a operação no Rio de Janeiro. Mas antes de entrar a fundo na operação e debatermos se vivemos ou não em um narco-estado, eu gostaria de contar um pouco a história do Comando Vermelho. Bom, o Comando Vermelho ele surge na década de 70 em um presídio lá na Ilha Grande. Os militares, durante a ditadura militar, tiveram a brilhante ideia de colocar presos políticos com criminosos tradicionais, na ideia de que os criminosos da rua arruinariam com os criminosos políticos. Vale lembrar, e isso é um fato, quer queira você ou não, que durante a ditadura, sim, houveram críticas, mas aquelas críticas que de fato incomodavam, governo do Alexandre de Moraes, censura, cadeia, prisão. Então,
na cadeia tinha muita gente que simplesmente era crítico do regime, por ser crítico foi preso, mas também tinha muito criminoso político que, além do político, é criminoso político. Exemplo, a Dilma sim foi presa durante a ditadura. Se eu não me engano, o Lula também. Mas você sabia que a Dilma era guerrilheira? Que ela pegava em armas? Que ela assaltava banco? Ah, pois é. Quem diria que o Partido dos Trabalhadores, que apoia essa organização criminosa, que invade terra dos outros, pode pegar em armas e assaltar banco? Né não, Dilma? Então, havia pessoas presas, inocentes, por criticar regime. Sim, havia presos criminosos da rua, tradicional. E havia também criminosos políticos. Juntaram essa galera toda durante a ditadura, e aí, bom, a ideia é que eles iam se matar. Um arruinaria com o outro. Mas a verdade é que os criminosos políticos pegaram sua foice, sua enxada... A enxada não, né? Político não trabalha, nem esquerdista. Bom, pegaram o livro de Karl Marx, deve ser para acender um na cadeia, porque também eles não lê, e passaram essa visão de você é o pobre coitado, a sociedade capitalista é machista, é taxista, e vocês são injustiçados. Vocês, pobre de periferia, os criminosos da rua. Então eles passaram o dialeto de como que funciona de fato uma organização criminosa, como que funciona uma empresa, e como que funciona toda essa ideia mimizenta, que é basicamente o discurso vitimista, que você é culpa da sociedade. E aí, bom, com esses ensinamentos, Marx, estrutura organizacional, surge então a Falange Vermelha. Posteriormente, ela se funde com outra organização e troca-se o nome para Comando Vermelho. Nota-se, qual que é a cor dessa organização criminosa? Qual que é a cor do Comando Vermelho? Qual que é a cor do PSOL? Qual que é a cor da bandeira da China? Qual que é a cor do Partido dos Trabalhadores? Não é mera coincidência. A partir de então, surge o Comando Vermelho. E bom, a história vai passando, a organização ela vai crescendo, rachas vão sendo criados. Do Comando Vermelho, a partir de um racha, surge o TCP. Na verdade, surge o terceiro comando, e aí depois o terceiro comando se aliou novamente com o Comando Vermelho, parte se aliou e parte não. E aí surge o terceiro comando puro. E o Rio de Janeiro ele vai sendo dominado por rachas de facções, novas facções, guerras por domínio territorial, pelo domínio dos morros. E, posteriormente, surge a milícia. Ah, milícias são policiais corruptos. Não. O cara que estava na milícia ontem, hoje ele está trabalhando para o Comando Vermelho. A menor parte da milícia são policiais. No passado, sim, ela era composta por muitos agentes da lei. Porque o tráfico se espalhava no morro, a falta de segurança reinava no Rio de Janeiro, e aí os policiais tiveram a brilhante ideia de proteger algum território. No começo, os moradores ficavam felizes, tem até reportagem da própria Globo falando, olha, veja como a milícia é boa, no começo. Até que a milícia ela se torna algo ruim. No começo eles protegiam os comércios dos bandidos e o comerciante pagava uma taxinha em benefício ali pro policial. Com o passar dos anos, o jogo virou. Não é mais para te proteger contra o ladrão, é porque eu mando aqui. Então você tem que pagar a taxa, quer queira, quer não, senão é caixão. Caixão e vela preta. Eis a milícia. E por que eu tô comentando bastante da milícia? Porque quando olhamos a estrutura do Comando Vermelho, veremos que o lucro não vem da maconha e da cocaína. Vem do domínio territorial, vem de práticas de milícia, vem do gatonete, vem da luz, vem do Vale Gás. Vem de taxas que você paga simplesmente por existir, por estar presente naquele território. Quer queira, quer não. Você paga o imposto, você paga o alvará e paga a taxa de funcionamento para que você possa ter um negócio numa área de milícia ou numa área, então, do Comando Vermelho. Eis aí o lucro do Comando Vermelho. Domínio territorial. Por isso que no Rio de Janeiro tem guerras pelo morro, porque o morro é valioso. O drogado ele pode ir no morro comprar droga. Então o valor não está na droga. O valor está que todo mundo que está no morro
paga para respirar, paga para andar na rua, paga para ter um comércio, paga para ter a falsa sensação de segurança, e se não pagar, é morto. Como aconteceu, por exemplo, no Nordeste. Um comerciante ele pagava R$400 por mês para o Comando Vermelho, para poder ter seu negócio de espetinho, e um belo dia o Comando Vermelho decidiu aumentar essa taxa para 1.000. Infelizmente ele não tinha dinheiro e foi assassinado. Meus pêsames à vítima. Meus pêsames à família. Meus pêsames ao Brasil. Porque, cara, isso é a prova latente de que o governo não tem controle do seu próprio território. Então é dessa forma que surge o Comando Vermelho, antiga Falange Vermelha. E o Rio de Janeiro, ele é fragmentado por diversos morros, dominado por diversas facções. E nessa guerra de facções falta segurança. No começo, a milícia, sim, era atrelada aos militares, que prestavam serviço de proteção e cobrava taxinha. Posteriormente, qualquer criminoso que queira adentrar na milícia pode entrar, independente ou não, se é um oficial. E dessa forma, eles faturam, cobrando pelos comércios, cobrando pela luz, cobrando por tudo que eles podem. E é assim que as organizações criminosas percebem como a prática da milícia é lucrativa, elas simplesmente passam a reproduzir. Bom, eu vou deixar aqui ao lado um gráfico de como que funciona o domínio territorial no Rio de Janeiro. Lembrando, a milícia, nem sempre a milícia que está presente no norte vai ser a mesma milícia presente na região sul. É bem fragmentado mesmo. E além da milícia, além do Comando Vermelho, além do Terceiro Comando, tem também a ADA, Amigo dos Amigos, e outras facções. Então, nota o domínio territorial no mapa, qual parte pertence a determinada facção, com a guerra. Porque o lucro está no domínio territorial do morro. Se eu quero crescer como organização, eu tenho que invadir o morro vizinho. E é assim que as facções operam no Rio de Janeiro. Vamos de fato à operação. A operação ela foi realizada entre o Complexo do Alemão e o Complexo da Penha, duas comunidades do Rio de Janeiro. E bom, a polícia ela já tentou realizar outras operações no passado, novembro de 2010, agosto de 2018, maio de 2022. E nessas operações, quando você ataca, por exemplo, o Morro do Alemão, os criminosos fugiam na mata para o Complexo da Penha, ou vice-versa. O BOP percebeu isso e nessa operação eles planejaram há mais de 60 dias toda a estratégia e eles colocaram em prática, que é justamente trancar essa passagem em meia mata. Não é uma mata densa, fechada, parece com uma caatinga mais ou menos. Eles prepararam ali porque eles sabiam que a rota de fuga dos criminosos seriam por lá. Então, enquanto a polícia tentava subir o morro, os criminosos sofreram muita resistência e abandonaram a posição. E tentaram novamente utilizar essa rota de fuga usada em anos anteriores para escapar. Só que enquanto a polícia subia o morro e espremia os traficantes, o BOP os esperava na rota de fuga, em meia mata. Ficou conhecido como o Muro do BOP. Eles tentaram fugir de uma comunidade para outra e no meio do caminho havia um BOP no meio do caminho. Eles foram surpreendidos, o BOP usou tanto a inteligência para afastar a zona de guerra da população civil nos morros, para concentrar na mata, como também usou táticas que nunca antes o BOP havia usado. Por que muitos criminosos foram detidos? Porque quem entregou o fuzil, em sua grande maioria, foi preso. Porque na mata, o BOP, além da inteligência tática, utilizou pela primeira vez de gás. Então, para não trocar tiro, eles jogaram gás, o criminoso não aguentava ficar em meio a tudo isso e acabava se rendendo. Ainda assim, mais de 120 baixas. Até agora, não comprovou nenhuma baixa de inocente, exceto os 4 policiais que infelizmente vieram a falecer, alguns do BOP, alguns policiais normal. Então, é complicado falar que sim, a operação foi um sucesso, porque houveram baixas policiais. Mas em termos das demais vítimas, eram relacionadas sim com o Comando Vermelho. A mídia e muito influenciador, exemplo Igão, que é uma luta contra o preto, contra o pobre,
Cara, o preto, pobre, honesto da comunidade, ele odeia a facção. Porque ele acorda às 5 horas da manhã, pega 3 busão lotado para ir trabalhar. E o bandido, ele coloca funk alto, 1 hora, 2 horas da manhã, atrapalhando o sono do trabalhador. Então, a gente como população tem que escolher. Vamos defender os pretos, os pobres? Sim. Mas quem? O trabalhador que acorda às 5 horas da manhã e pega 3 busão lotado? Ou o traficante que estraga a paz, o sossego de todo mundo que mora naquela comunidade? Precisamos debater. Foram mais de 2.500 policiais, a maior operação realizada da história do Rio de Janeiro. E só houveram baixas policiais porque o governo federal negou os blindados do Exército. Os blindados do Exército é diferente do caveirão do BOPE, porque ele tem esteira, então ele consegue furar a barricada. Isso facilitaria muito toda a operação policial e isso provavelmente evitaria baixas dos policiais inocentes. Mas o governo Dilma liberou quando o governo do Rio de Janeiro era ligado ao PT. Liberou os blindados, liberou o apoio do governo federal. Dessa vez, infelizmente, foi negado. E o fato dessa negativa por parte do governo federal foram 4 baixas de trabalhador que estava lá tentando proteger moradores da comunidade de bandidos, policiais. O mesmo PT que no governo Dilma liberou os blindados, agora se recusa. Então, quando você sobe um morro, claramente você está em desvantagem territorial. Quem está de cima perante quem está embaixo tem vantagem tática. Para que uma operação corra bem, em média é preciso de 4 policiais para trocar tiro com um bandido. Esse é um número seguro para uma operação avançar. Mas dado a negativa do governo federal, 2.000 policiais, 2.500, mais de 2.500 policiais, não era suficiente para fazer essa operação. Ainda assim eles deram conta. Eles fizeram. Mesmo com um número inferior. Lembrando, o número não só é inferior, mas ele tem que ser superior em 4 vezes o número de policiais perante o número de criminosos, dado toda a vantagem territorial. Além disso, foram usados drones em outras guerras. Drones explodiram o seu uso durante a guerra da Ucrânia com a Rússia. Só que o primeiro relato de uso de drone em conflitos vem de fato no Rio de Janeiro, antes dos drones serem utilizados em outras guerras. O terceiro comando ele utilizou drones no passado. O primeiro relato de drone em conflito vem por parte do terceiro comando, quando eles estavam tentando dominar um morro que pertencia ao Comando Vermelho. Então, além da vantagem territorial, hoje com drones, você consegue ampliar ainda mais essa vantagem. Porque o drone, ele taca bomba, ele não é um brinquedo, porque tem especialista por aí, professora, que finge estudar, mas na verdade mama de um bom salário de um concurso público, que se diz especialista, diz que drone é um brinquedo que taca bomba, um brinquedo que te dá vantagem, porque você consegue, sem se expor, entender toda a rota da polícia e se preparar para o conflito. E assim aconteceu todo o conflito no Rio de Janeiro. É basicamente uma guerra civil. Rodrigo Pimentel ele até comenta ali o nome correto para isso. O que antes conhecíamos como guerra civil, hoje, perante toda a situação do Brasil, tem um nome específico só para isso. Eu vou mostrar um pouco de imagens de tudo que aconteceu no Rio de Janeiro. E os bandidos portam fuzil, portam coletes, portavam roupa militar similar ao BOPE. Inclusive o BOPE tem que usar uma faixa para você identificar, dado que as roupas camufladas são as mesmas. O BOPE não usa preto há muito tempo, tá? Preto ele chamava atenção quando você subia a favela. Então muitas vezes, quando o BOPE tá usando preto, é mais por rito, porque lá atrás eles só usavam preto, ou em operações à noite. Porque aí sim o preto te traz vantagem de camuflagem. Durante o dia, hoje, eles usam roupa camuflada, que é a mesma roupa, por exemplo, que o Comando Vermelho usa. Então, como você sabe
quem tá portando um fuzil, se é bandido ou é polícia? Muitas vezes o BOP amarra uma faixa para que você possa identificar quem é quem. Outros especialistas, aqui não tem fábrica de fuzil. Sim, tem fábrica de fuzil, foi descoberta a fábrica de fuzis em São Paulo, inclusive, e, bom, isso alimenta todo o tráfico. E a prova que a roupa é igual e que vivemos sim numa guerra civil, são as imagens de todo conflito. Bandidos usando roupas camufladas, entrincheirados em meio à mata. Semelhança com a Ucrânia? E digo mais, em breve a guerra da Ucrânia deve acabar. Acabando a guerra, o que vai acontecer com os drones que foram utilizados lá? Provavelmente, o histórico de outras guerras, de outros conflitos, nos mostra que esse armamento, muito provavelmente, cairá nas mãos do Comando Vermelho. Inclusive, sobre armamentos, foram apreendidos diversos fuzis. Há relatos de que alguns fuzis, como por exemplo a AK-47, vieram das Forças Armadas da Venezuela. O Maduro que o Lula tanto apoia. Complicado, né? Em meio a tudo isso, o Comando Vermelho, que surgiu lá atrás com uma ideologia marxista, conforme a historinha que eu contei, hoje ele usa da mesma narrativa promovida pela esquerda de vitimização, de que o bandido ele é fruto da sociedade. Ele usa de influencers, artistas, tanto para lavar sua imagem, quanto para lavar o dinheiro, quanto para promover o crescimento. Porque no baile funk, você vende a droga, você lava o dinheiro com o artista e você influencia as pessoas que seguem aquele artista. Vale lembrar que o MC Pose do Rodo, na hora de ser preso, ele assinou como qual cadeia ele queria ir, Comando Vermelho. O mesmo vale para o Oruan. Oruan, filho do chefe do Comando Vermelho, que faz uma música, inclusive, filho do dono, mas ele não faz apologia. Oruan, que tem tatuado e considerava como tio um criminoso do Comando Vermelho, que estupra mulheres, que é um homicida, que matou pessoas. Mas ele não faz apologia. Apenas tatuou esse cara que ele considerava como tio. Então, dessa forma que o comando ele te manipula por meio de influencers que servem para manipulação pública, para manipular a narrativa, para vender mais drogas e para lavar o dinheiro. Vamos ver uma imagem dos presos durante essa operação. Nota a semelhança entre o cabelinho do Oruan, esse boné que eu estou usando, e o cabelinho dos presos. Não é mera coincidência. Em 8 de outubro de 2025, aconteceu a maior chacina da história do Rio de Janeiro. Meu nome é Mauro Davi dos Santos Nepomuceno, mais conhecido como Oruan. Eu sou filho do Márcio dos Santos Nepomuceno, mais conhecido como Marcinho VP. Eu sou reflexo da sociedade, meu pai é reflexo da sociedade, e o bandido que está portando pistola e fuzil também é reflexo da sociedade. Agora vamos à parte final do vídeo, antes de debatermos se vivemos ou não em um narco-estado. Vamos debater sobre os especialistas, como por exemplo, Igão do Podpah. Ele que afirma que bilionário tem que morrer, tem que acabar, fatura milhões e milhões por ano. Vale lembrar que a Live Mode comprou a Cazé TV. Assinou um cheque, salvo engano, de mais de 200 milhões de reais. E a Cazé TV tem um alcance tão grande quanto o Podpah. Ou seja, o Igão, especialista que afirma que bilionários têm que morrer, bom, o dele ele não quer dividir, porque o dele é dele. Engraçado? E é mais engraçado ainda quando analisamos que ele é praticamente um bilionário. Só olhar as transações que ocorreu no setor. A venda de parte do Grupo Primo, a venda de parte da Cazé TV. Ou seja, se fôssemos vender parte do Podpah, a valuation chegaria próxima a bilhões. Parabéns, Igão. Outro exemplo de especialista muito bem informado, Luciano Huck, que critica a operação no Rio de Janeiro, mas o dele é dele. Quando ele teve seu Rolex roubado, ele não ligou pro Batman, fez um escarcéu, chamou a polícia
Porque você, trabalhador de bem, se for assaltado, o bandido é uma vítima. Luciano Huck, que nada em dinheiro, quando tem o seu Rolex roubado, aí é crime, o meu é meu. E por fim, o que eu gostaria de comentar de verdade, até por tudo que eu vivi e sofri durante meu período de graduação, são os especialistas, professores. Em específico, tem uma que está sendo bastante zoada pela internet, e eu gostaria de zoar ela mais um pouquinho, que é a senhora Jaqueline Muniz. Tem um valor simbólico em relação aos outros bandos armados, em relação à população, mas não em relação à polícia. A polícia desarma esse pessoal com ou sem fuzil. Por quê? O moleque, o cara que tá ali, o bandidinho que tá ali, ele não consegue, na quebrada, no beco, ele não tem nem 360 graus de controle tático. O que impede é ele de conseguir sustentar o uso do fuzil. Você com uma pedra, jogando uma pedra na cabeça do sujeito, você desarma o fuzil, correto? É por isso que a polícia não tem essa da polícia não entrar. Barricada nenhuma impede polícia. Tá? Impede Força Armada. É brincadeira de criança. Para que serve a barricada? Para demonstrar que o crime organizado não tem controle pleno sobre o território e nunca teve. Tá? Então vamos pensar aqui, sério, drones. Esse drone, olha, o drone é um brinquedo que você usa e ele quebra. Ele é barato. O barateamento do drone para jogar bomba, né, para entregar comida, é um recurso de adiamento. Né? A polícia tem mira, a polícia tem tiro certo. Bom, desde 86, salvo engano, você paga pela educação da mesma. Sendo bem conservador em bolsas acadêmicas e tudo mais, o seu currículo, ela nunca saiu da faculdade, nunca subiu um morro para debater segurança pública, mas o seu currículo custou para você e para mim mais de R$1 milhão. Não contente com isso, há mais de 17 anos como professora, o seu salário como especialista de segurança pública, sendo bem conservador, soma por baixo R$3 milhões. Outros cargos públicos, secretarias, bom, ela chegou a receber mais de 900 mil por isso. Contando consultoria e outros serviços prestados, facilmente ela recebeu ao longo da vida pública, do seu e do meu dinheiro, mais de R$5 milhões. Fora o custo que bancamos pela educação dessa especialista em segurança pública, de mais de R$1 milhão. Ela custou mais de 6 milhões, somando educação, cargos, seu concurso de professora, pro meu bolso e pro seu. Agora, vamos ver alguns estudos que essa mulher produziu. O título é Mulher com Mulher da Jacaré, uma abordagem antropológica da homossexualidade feminina. Outro estudo também de grande relevância para a segurança pública foi o seu trabalho de conclusão de curso, Correntes Milagrosas, onde basicamente ela vai tecer um estudo sobre os terreiros por aí. Mais um estudo relevante para a segurança pública, Terreiros sob ataques, a governança criminal em nome de Deus e as disputas do domínio armado no Rio de Janeiro. Bom, pelo menos dessa ela tenta trazer o tema policial e segurança pública em tona, né? Porque até agora, Mulher com Mulher da Jacaré. Um dos estudos mais relevantes da Cabelinho Dourua é A Inocência é Branca, a Culpa é Negra, Operação é Vermelha. É isso. Mais dois estudos que eu achei bem interessante. Feminino, a controvérsia do óbvio. O que isso tem a ver com segurança pública? Ideias sobre a letalidade policial, onde ela afirma que a polícia mata para queimar arquivo. Essa especialista custou 6 milhões pro meu e pro seu bolso. Inacreditável, não? E por que eu falei sobre minha época na faculdade? Porque simplesmente tinha um casal de professor que ganhava somados mais de 45 mil, fora dezembro que caiu o 13º, aqueles bônus. E bom, eu nunca entrei na aula, me recusei, porque ele é acusado de chutar bolsa de aluno, de tacar celular no chão, proíbe todos os alunos de irem ao banheiro, enquanto não der a hora do relógio. Sua esposa, ela nunca me deu aula. Uma aula ela militava, na outra também. E bom, ela defende toda essa quadrilha. Então a aula não era aula, era militância, para defender toda essa quadrilha que nós percebemos que existia em Brasília. E não contente com isso, não aguentou um e-mail que eu zoei, que quando eu tinha 18 anos eu previ tudo que ia acontecer com a economia, que eu passei a ser ameaçado no meu antigo trabalho. Pelo seu esposo e por ela. E há mais de 20 anos pagamos o salário desses dois. Eu aprendi várias coisas inúteis na aula dela, menos economia.
Esses são os professores. Esses são os especialistas. Isso precisa ser mudado. Inclusive, o professor de Ciências Sociais, ele ficou um mês sem dar aula, porque sexta-noite ele jogava tênis. Um beijo, Efly. É isso, precisamos parar de ouvir quem se diz especialista, mas não é capaz de fazer o próprio trabalho. Professores de verdade precisam sim ser exaltados. Mas um concurso onde você não pode ser demitido, onde não é atestada a qualidade da tua aula, não te faz ser um professor. Te faz ser um criminoso que rouba dinheiro público. Então, essa Jaqueline é tão especialista em segurança pública quanto eu sou em jogar basquete. Deixando isso claro, se você chegou até aqui, meu muito obrigado. Não esqueça de se inscrever no meu canal. E por fim, vamos debater se vivemos ou não vivemos num narco-estado. Por fim, vamos debater se vivemos ou não vivemos em um narco-estado. Uma pessoa que eu respeito muito e admiro, Rodrigo Pimentel, ex-Caveira, ex-Bop, que inspirou o Capitão Nascimento do filme A Tropa de Elite. Bom, ele afirma que ainda não vivemos num narco-estado, porque o narco-estado seria os políticos trabalhando em prol do crime e vice-versa. Porém, a operação contra o PCC na Faria Lima deflagrou que o comando ele utiliza de fintechs, de fundos de investimentos, para lavar e movimentar bilhões e bilhões e bilhões e bilhões de reais. Um estudo da Brasil Paralelo mostra que o PCC fatura mais de 300 bilhões por ano. Dessa parcela, o grosso é óleos, combustíveis e outros. Ou seja, menos de 10% do dinheiro do primeiro comando da capital vem da venda de entorpecentes. O resto é basicamente da lavagem de dinheiro. O grupo ficou tão grande para lavar dinheiro que basicamente hoje o faturamento vem de negócios lícitos. Tivemos o caso do vereador preso, que basicamente ele vendia armas para o terceiro comando e para o comando vermelho, e o TH Joias, vereador do Rio de Janeiro, que atuava para o crime, foi preso. O comando vermelho só não está presente em pouquíssimos estados do Brasil. Mato Grosso, mas basicamente ele utiliza desse estado para trazer entorpecentes. Paraná, porque quem domina é o primeiro comando da capital. São Paulo, porque quem domina também é o PCC. Rio Grande do Sul, porque lá são diversas facções. Mas tirando isso, você tem a presença do comando nos demais estados. Já o PCC, bom, PCC está presente em mais estados do Brasil do que o McDonald's. Prefeituras no Nordeste estão sendo investigadas por agirem em prol dos traficantes. Então, se não vivemos num narco-estado por completo, em alguns lugares do Brasil, podemos afirmar que sim, é um narco-estado. Porque barricadas na favela, onde a polícia não consegue ingressar, onde a ambulância do SUS não sobe para resgatar um paciente que está infartando, onde a polícia não entra, onde a justiça não consegue cumprir um mandato de prisão. Desculpa, para mim, eu tenho um nome para isso, narco-estado. O Estado perdeu o controle daquele determinado território. Eu respeito o Pimentel, eu concordo em 90% das coisas que ele fala, mas, na minha humilde opinião, eu entendo os seus argumentos, mas na minha humilde opinião, sim, vivemos no narco-estado. Se não por completo, em determinados territórios, ali o Estado não se faz presente. Apenas os traficantes. Mas me diz você, o que você acha? Vivemos ou não vivemos em um narco-estado? Não esqueça de se inscrever no meu canal. Muito obrigado se você chegou até aqui. E por fim, eu vou deixar algumas imagens, alguns vídeos rolando de toda essa operação que aconteceu no Rio de Janeiro. E vale lembrar, comenta se vivemos ou não no narco-estado. Porque em Gaza, bom, a média ali durante o conflito era 40 mil baixas por ano. No Brasil, são mais de 50 mil mortes violentas por ano em todo o território nacional. Ou seja, temos um nível de homicídio para cada 100 mil habitantes maior do que países em guerra,
E o resultado nosso anual, em número de baixas, supera as baixas durante o conflito de Israel e Gaza. E bom, por esse vídeo é isso. Vou deixar aqui no finalzinho algumas imagens para que você observe com seus próprios olhos o que aconteceu no Rio de Janeiro durante essa última operação, que foi a maior da história de todo Rio de Janeiro. Tá? Então vamos pensar aqui, sério, drones. Esse drone, olha, o drone é um brinquedo que você usa e ele quebra. Tá? Então vamos pensar aqui, sério, drones. Esse drone, olha, o drone é um brinquedo que você usa e ele quebra. Tá? Então vamos pensar aqui, sério, drones. Esse drone, olha, o drone é um brinquedo que você usa e ele quebra. Ele é barato. O barateamento do drone para jogar bomba, né, para entregar comida, é um recurso de adiamento. Né? A polícia tem mira, a polícia tem tiro certo. Tá? Então é óbvio que complica a vida da polícia. Ah, a barricada complica? Complica. Mas complica mais para o rival. Somos um continente livre de armas de destruição em massa, sem conflito étnicos ou religiosos. É preocupante a equiparação entre a criminalidade e o terrorismo. A forma mais eficaz de combater o tráfico de drogas é a cooperação para reprimir a lavagem de dinheiro e limitar o comércio de armas. Usar força letal em situações que não constituem conflitos armados equivale a executar pessoas sem julgamento. Toda vez que a gente fala de combater drogas, possivelmente fosse mais fácil a gente combater os nossos viciados internamente. Os usuários são responsáveis pelos traficantes, que são, vítimas dos usuários também. Ou seja, então você tem uma troca de gente que vende porque tem gente que compra, de gente que compra porque tem gente que vende. Então, é preciso que a gente tenha mais cuidado no combate à droga.